Olá, turminha, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui para explicar as atividades da semana 6, que vai do dia 22 de março a 26 de março. E nessa semana nós comemoramos uma data muito especial. Mas para vocês descobrirem o que a gente comemora no dia 22 de março, vocês terão que fazer a troca para descobrir o que a gente comemora. Vocês farão a troca trocando cada desenho pela letra inicial daquela palavra. Por exemplo, dado. Dado começa com D. Então, vocês vão colocar a letra D aqui embaixo. E aí, isso vocês vão fazer com todos os desenhos, descobrindo o que a gente comemora no dia 22 de março. E aí, vocês vão responder isso aqui no número 1. E também aqui na número 2, vocês vão responder se vocês conhecem alguma outra data comemorativa que a gente comemora durante o ano. Na atividade 2, então, a gente vai falar um pouquinho essa semana sobre a água, então. Então, eu já dei uma dica do que vocês vão descobrir lá na primeira atividade, né? E aqui no calendário, a gente tem um calendário aqui do mês de março, com 31 dias, que é a quantidade de dias que a gente tem no mês de março. Vocês terão que observar esse calendário e resolver essas atividades aqui referentes ao calendário. Vai pedir para vocês circularem o dia 22 de março, aí vocês observem qual dia da semana. Lembrando que na semana a gente tem 7 dias, 7 dias da semana. A gente tem o domingo, representado pelo D, depois a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Então, são 7 dias da semana. Então, depois de vocês responderem essas perguntinhas, vocês vão observar esse cartaz aqui, que diz bem assim: poupe enquanto há tempo. Não dá mais para desperdiçar nenhuma gota de água. Pensem nessa mensagem, o que vocês entendem com essa mensagem? O que vocês aprendem lendo essa mensagem? O que vocês acham que isso significa? Então, aqui na atividade 3, vocês podem observar que a gente tem o planeta Terra. E o planeta Terra, ele é formado por terra, que é onde vocês vão pintar de verde, e por água, que vocês vão pintar de azul. E são diferentes formas que a gente encontra água no nosso planeta. Tem água nos oceanos, nos rios, nos mares, nos lagos, nas geleiras. Então, a maior parte do nosso planeta é formado por água. Porém, só um pouquinho dessa água é potável, ou seja, que a gente pode beber e consumir. Porque a maior parte da água que a gente encontra no nosso planeta é dos mares. E essa água a gente não pode beber, porque ela não é potável. Ela não tem como passar por um tratamento onde ela fique doce e que a gente pode tomar. Diferente da água do rio, que passa por um tratamento, por um filtro, né? Por várias etapas até que ela chegue lá na nossa casa e a gente possa beber essa água, certo? E com a água a gente pode fazer diferentes coisas, né? A água faz parte da vida da gente. Sem água a gente não sobrevive, porque o nosso corpo também precisa de água. O nosso corpo é formado tem muita água no nosso corpo. Então a gente precisa dela para sobreviver. Mas a gente faz outras coisas também com a água. E aí vocês vão procurar aqui no caça-palavras todas as formas de utilização da água, certo? Na atividade 4, então, a gente vai falar um pouquinho sobre economia de água. Porque como vocês viram lá na mensagem, a gente não pode mais desperdiçar nenhuma gota de água, não é mesmo? Então aqui vocês vão ver uma historinha que aconteceu lá na fazenda do senhor Ernesto. E aí, ele chamou os 3 sobrinhos dele e eles deram dicas para a economia de água.
E aí cada um falou uma dica. Aí vocês vão ler essas dicas aqui nos balõezinhos e vão pensar se essas dicas são realmente boas para economia de água. Porque aí vocês vão responder essas perguntinhas aqui de acordo com o que eles falaram ali. E aqui nessas gotinhas, vocês vão também dar as dicas de vocês. Qual é a forma o que vocês podem fazer aí na casa de vocês para ajudar na economia de água? Porque economizando água, a gente vai economizar água, né, do nosso planeta, que se a gente continuar gastando, um dia ela pode terminar. Mas a gente também vai estar economizando dinheiro, porque no final de todo mês, os pais, os avós, os tios recebem uma conta da água, mostrando o tanto de água que a gente gastou e a gente tem que pagar por aquela água. Então, menos água que a gente usa, menos dinheiro a gente vai precisar pagar. Aí, aqui na atividade 5, vocês vão resolver continhas de mais. Continhas de adição simples, aquelas que vocês já estão acostumados a fazer. Porém, a forma que vocês irão resolver esses cálculos vai ser um pouquinho diferente. Vocês irão utilizar o material dourado, as barrinhas de dezena e os cubinhos de unidade. Como eu vou fazer isso? Aqui a prof deixou um vídeo bem legal explicando um exemplo, que é bom vocês assistirem, para vocês tirarem as dúvidas de vocês. E aqui também tem um exemplo na folhinha. 32 mais 13. Observem que eu coloquei na casinha de dezena em unidade. 32. Eu montei o número 32. Eu coloquei 3 barrinhas de dezena e 2 cubinhos de unidade. Eu sei que essas 3 dezenas aqui valem 30, né? E aqui embaixo eu representei o número 13, que é uma dezena e 3 unidades, 3 cubinhos. E aí, eu vou resolver essa continha, sempre calculando primeiro as unidades. 2 mais 3, 5. 3 mais 1, 4. Então, o resultado do meu cálculo é 45. Aqui vocês vão ter outros 6 cálculos para resolver. Mas, como eu disse, vocês vão resolver nessa tabelinha aqui de dezena em unidade. Vocês não vão escrever nela, nem pintar, nem fazer nada. Vocês vão usar ela como modelo, porque vocês vão montar os cálculos utilizando as barrinhas de dezena que vocês têm aqui. Então, vocês vão recortar essas barrinhas de dezena para formar os números do meu cálculo aqui na tabelinha. E aí, eu vou resolver depois. E para resolver aqui no resultado, eu vou usar essas fichinhas com números aqui, de 0 a 9. Então, vocês vão calcular as unidades aqui, vão calcular unidade com unidade e colocar o resultado aqui. Depois, vocês vão calcular dezena com dezena e colocar o resultado aqui, certo? E aí, o resultado vocês podem escrever aqui no espaço do lado do cálculo. Combinado? E é importante que essa tabelinha aqui e essas peças do material dourado vocês guardem num saquinho, porque a gente vai continuar utilizando isso nas próximas aulas, certo? Daqui a pouquinho eu tô de volta para explicar a atividade extra. Então, na atividade extra dessa semana, a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre a economia de água. O que a gente pode fazer na nossa casa para evitar o desperdício de água. Então, aqui embaixo vocês vão observar 6 imagens. 3 delas estão representando a economia de água. Então, vocês terão que marcar com um X essas 3 imagens. Podem deixar todas as imagens bem coloridas, mas vocês vão assinalar com um X aqui no cantinho aquelas que estão representando a economia de água. E após, vocês vão escolher uma delas para formar uma frase aqui embaixo. E aí, na atividade 2, vocês têm 4 frases aqui. Leiam com atenção essas frases e completem elas com essas 4 palavrinhas aqui. Então, em cada uma das frases está faltando uma palavra. Vocês vão escolher a palavra que se encaixa adequadamente em cada uma delas, certo?
Qualquer dúvida, me procurem, me chamem, tá? Que eu sempre tô aqui à disposição de vocês. Um beijão pra vocês, fiquem bem e uma ótima semana!